Bom, vamos iniciar. Já são 7h05, né? Hoje, né, a gente tem um mini curso da fisioterapia. Espero que todos, né, possam aproveitar bastante a professora Marcele, né, tirar tudo, aproveitar todo o conhecimento que ela tem, né, na área da fisioterapia. A Marcele, ela é mestre, né? Ela atua também como fisioterapeuta, né? Eu não sei, Marcelo, se tu dá aula, se tu der aula, assim, para alguma faculdade, depois tu fala, quando você se apresentar, né? Ela tem um currículo muito bom, né? É uma pessoa super capacitada, que o professor Vladimir, ele indicou a Marcele para estar hoje ministrando esse curso com vocês, tá? Então, o que eu queria falar para vocês também, né, é que a chamada, né, a gente vai estar disponibilizando a partir de 8h40, mais ou menos por ali, né, eu vou estar disponibilizando para vocês no WhatsApp, né. Se alguém aqui do grupo não estiver no grupo do WhatsApp, né, eu vou disponibilizar essa chamada aqui também no link, aqui nas mensagens, tá? Para quem não. Mas eu estou vendo aqui só o pessoal da fisioterapia mesmo, que está no grupo, tá? E assim, hoje vai ser uma noite bastante proveitosa. Eu espero que todos vocês, né, aumentem os conhecimentos de vocês com relação à fisioterapia e com relação ao conhecimento que a Marcela vai estar aqui passando para vocês, tá? Nossa semana acadêmica só encerra na sexta-feira, né? Quinta-feira a gente vai ter uma mesa redonda com o professor Platini, ele está aqui com a gente hoje, ele vai estar acompanhando nosso mini curso, tá? E quinta-feira ele vai estar com vocês. Vou dar a palavra aqui para a Marcele, vou ficar aqui nos bastidores, ouvindo o pessoal, fazendo a frequência, né? O suporte que você precisar, Marcele, qualquer coisa que você precisar, você pode entrar em contato comigo, pode me solicitar, que eu estou aqui o tempo todo. Eu vou fechar minha câmera só para a Marcele ficar, né, à vontade. E bons estudos hoje, né? Não saia não, que você é meu suporte técnico, Deliane. Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Eu fico muito feliz pelo convite que a Deliane e o professor Vladimir fizeram, né, através da Faculdade Vidal. Eu fico muito feliz de poder falar de um tema tão importante, que está tão em alta, e a semana acadêmica de vocês está com uma temática muito boa, com muitos temas legais, então aproveitem o máximo esse momento que vocês têm, tá? Para aproveitar, mesmo vocês estando no início da graduação, esse momento é crucial, até mesmo para vocês entenderem um pouco da atuação da fisioterapia, ver a área que vocês conseguem identificar, se identificar mais, né? E ver como que a nossa área é um mundo, né? Então, tem para todos os gostos, em diferentes áreas de atuação, e é impossível que você não consiga se identificar com uma delas, pelo menos, tá? Eu vou começar aqui a reproduzir. Deliane, depois me dá um retorno, ver se está dando certo, tá? Tá bom, pode colocar aí. Tá dando para ver direitinho? Tá ok, Marcelo, tá dando para ver bem certinho. Pronto, ótimo. Pois então, como a Adriana já falou, me chamo Marcele Moura, sou fisioterapeuta, sou mestre e doutoranda atualmente em fisiologia pela Universidade Estadual do Ceará. Minha linha de pesquisa é voltada para sistema respiratório, tá? Toda a parte de patologia, de indução de doenças. Então, meu foco de pesquisa é o sistema respiratório. Sou pós-graduada em terapia intensiva, com foco adulto, neo e pediatria. Eu também ajo na assistência, na parte clínica com fisioterapia respiratória, e também como intensivista neonatal em 2 hospitais aqui em Fortaleza, tanto da área pública como da área do Estado, tá? Atualmente eu não estou dando aula, mas eu tenho alguns acompanhamentos de TCC
e algumas bancas, tá? Na minha contribuição da docência no momento. E eu espero trazer algumas informações, né, enriquecer ainda mais esse momento. E, assim, o que vocês tiverem de dúvida, tá? No final vai ter aberto um espaço para vocês poderem questionar, tá? A linguagem, assim, eu trouxe bem simples para vocês conseguirem realmente entender, né, o papel da fisioterapia que está crescendo a cada dia mais e que vocês possam, né, se identificar e entender, né, todas as áreas de atuação da fisio, tá certo? Então, nosso momento hoje de interação, eu trouxe o título, o papel da fisioterapia na equipe multiprofissional e humanização em saúde. Nesse início, a gente vai falar um pouco do que é uma equipe multiprofissional, quem faz parte dela, como que eu monto uma equipe multiprofissional e, principalmente, qual é o principal objetivo de se ter uma equipe multi, tá? Inicialmente, essa equipe multi em saúde, né? Por que a gente frisa em saúde? Porque a equipe multiprofissional pode existir em qualquer área, tá? Mas nosso foco aqui vai ser a equipe multi em saúde. Então, é um grupo de profissionais clínicos que trabalham unidos em prol do diagnóstico, tratamento e recuperação do paciente. Essa equipe, por ela agir em grupo, né, de profissionais que trabalham de forma conjunta, essa percepção clínica é ainda maior, porque eu tenho o meu olhar de fisioterapeuta e tenho o olhar de outros profissionais, né? Então, a gente consegue ganhar muito com isso, já que eu posso discutir minhas ideias junto com outros profissionais, para que a gente consiga, né, ter um melhor tratamento, um melhor prognóstico para esse paciente, que é o principal interessado, né? E por eu ter essa relação com vários profissionais, possibilita diferentes abordagens, né? Algumas questões específicas que ajudam na escolha da melhor terapia para esse paciente, já que a gente vai discutir com um grupo de pessoas e assim conseguir ter uma melhor resposta terapêutica, uma melhor escolha terapêutica para esse paciente, né? Quando essa equipe ela é bem estruturada, ela pode ser usada como estratégia para tornar um atendimento mais qualificado, efetivo e seguro para esse paciente, já que eu tenho vários olhares, né, em torno dele. Então, essa equipe, o que ela tem que ser? Ela tem que ser unida, a gente tem que caminhar seguindo o mesmo objetivo. Só um minutinho aqui, deixa eu só, para não ficar interrompendo. Aqui. Pronto, voltando. O que ela é? Ela é uma equipe unida, né? Então, a gente tem que agir juntos, né? Com o mesmo objetivo. A gente não pode ter desuniões, né? Eu não posso querer caminhar sozinho para alcançar esse objetivo profissional, porque senão não tem um sentido se tem uma equipe multi, eu trabalho sozinha, né? Individualmente, e a gente tem que alcançar esses objetivos juntos, né? Não importa esse processo de separação, eu tenho que alcançar junto. Tá? Esse é o principal foco de o porquê eu tenho uma equipe multi. Essas ações têm que ser integradas entre todos os membros, mesmo em diferentes áreas de atuação, né, de todas as categorias, a gente tem que trabalhar junto, integrando os conhecimentos, esse desenvolvimento de ações conjuntas, em que cada categoria profissional atua como ator independente, né, eu tenho minha qualificação, então eu tenho minha atuação que é, de certo ponto, isolado, não preciso de alguém autorizar a minha atuação, mas eu tenho que associar essa minha ação com os outros profissionais, com as outras categorias, tá? O principal objetivo dessa equipe é a promoção de diferentes ações que resultam em benefícios clínicos, né, que é o nosso principal objetivo, melhorar a clínica desse paciente, humanístico, já que a gente não vai estar vendo só a doença, a gente vai estar vendo o paciente como um todo, né, já que a gente vai ter diversos olhares ali nos ajudando a ver esse paciente como um todo, como um indivíduo completo como ele não é só apenas uma doença, né, e econômicos para a instituição, né, a gente sabe que os gastos em saúde são muito altos, principalmente quando chega a nível hospitalar. Então, quando se tem bons resultados na clínica, né, automaticamente esse paciente vai ter uma alta hospitalar mais rápida, né, e esses gastos econômicos vão vir a reduzir. Então, para se montar uma equipe multiprofissional, tem que seguir alguns passos para que ela seja feita de forma eficaz e tenha um sucesso que a gente sabe que ela tem, tá?
Então, o primeiro passo, você tem que ter um objetivo. Tem que saber qual o objetivo de eu montar uma equipe multi. Eu quero trabalhar, por exemplo, com paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que está em terapia intensiva, paciente com Covid. Então, eu tenho que ter um objetivo, certo? Depois de traçar esse objetivo, eu tenho que ver as especialidades que podem contribuir com esse objetivo. Por exemplo, eu preciso montar uma equipe para a unidade de terapia intensiva. Então, eu tenho que ter um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, um fono, um nutricionista, psicólogo, assistente social, entre outros, tá? Eu tenho que definir quais são as especialidades que podem agir em conjunto para dar a melhora, né, que responda a esse quadro do paciente, tá? Depois que eu escolher essas especialidades, eu vou procurar os profissionais, que devem ser feita essa seleção de forma criteriosa. Um dos principais pré-requisitos e um dos mais difíceis, né, desse profissional é que ele tem que saber trabalhar em grupo, em conjunto, junto, que não é uma tarefa fácil, independente de ser saúde ou não, você ter que lidar com pessoas é muito complicado, né? Então, essa seleção é feita de forma criteriosa mesmo, tá? O tamanho da equipe é muito importante, tá? Já é difícil, é muito difícil esse trabalho em conjunto, então, se tiver muitas pessoas, então, são muitas ideias para serem debatidas, muitas vezes gera alguns atritos, e isso faz com que não seja eficaz essa proposta da multiprofissionalidade, né? Então, os estudos mostram que o ideal é que essa equipe seja formada no máximo, 9 profissionais, tá? Depois disso, definido as especialidades, os profissionais, o tamanho dessa equipe, a gente vai falar sobre o papel. Cada profissional sabe o seu papel dentro da equipe. Por que isso é tão importante? Para que eu não ultrapasse o que condiz ao meu trabalho, tá? A gente trabalha em equipe, então eu tenho que saber respeitar os meus limites, que a minha especialidade, né, me dá, para não atrapalhar o serviço do colega, tá? Então, eu tenho que ser ciente do meu papel como profissional dentro dessa equipe. E, para finalizar, a gente precisa de um facilitador. É como se fosse, não é um chefe, mas é uma pessoa como que estivesse à frente para coordenar, principalmente em alguns momentos que geram alguns conflitos entre profissionais. Então, precisa de alguém para bater o martelo, né? E dizer a forma que vai ser feita. Tá certo? As equipes multiprofissionais, elas existem em todos os níveis de atenção à saúde. Não sei se vocês já viram, mas já devem ter ouvido falar, né? Só relembrando, a gente tem 3 níveis, né, de atenção à saúde, que é o primário, o secundário e o terciário, tá? O primário, ele não é o único, mas ele ainda é a principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, né? Desse paciente, a principal porta de entrada para a procura de um paciente, que são os ambulatórios de atenção primária, as unidades básicas de saúde, certo? É como se fosse uma coisa clínica bem geral. Nós temos a atenção secundária, que ela é um pouco mais específica, né, mais especializada, por exemplo, como centro de diabetes, centro de hipertensão, são a parte, assim, que você já tem um diagnóstico e você vai ter aquele tratamento voltado para aquela sua doença, tá? E tem a atenção terciária, que são os hospitais de alta complexidade, né, que necessitam, às vezes, de procedimentos cirúrgicos de grande porte, internação em UTI, tá certo? Então, esses são os 3 níveis de atenção à saúde. E as equipes multidisciplinares existem em todos esses níveis, tá? O que se vai mudar é só a necessidade, quais profissionais que vão fazer parte. Mas equipe multi existe em qualquer nível de atenção, tá? Aqui do lado vocês podem ver uma seta subindo, né? Dizendo custos e complexidades. Aqui é só dizendo que o custo, né, de forma ascendente, custo e complexidade é bem maior, da atenção primária, a complexidade, os custos financeiros são bem menores quando comparados à atenção terciária, né, que precisa de um aparato tecnológico ainda maior, né, mas o volume de pessoas, né, a procura é descendente, né, a procura ainda é maior nessa atenção primária, é um volume maior de pessoas que procuram esse serviço do que a atenção terciária, que é uma coisa mais específica, né. Bom, como eu falei, a equipe multi existe nessas três áreas de atuação, tá? De atenção à saúde. Eu vou falar um pouquinho
dos profissionais que fazem parte de cada atenção, tá certo? A primeira atenção primária, né, vocês já devem ter ouvido muito falar, que é um dos mais conhecidos de atenção primária, é o Programa de Saúde da Família, né? Ele tem uma equipe básica, multiprofissional, que ela é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Essa é a equipe básica para se existir uma unidade de saúde da família, de atenção primária, só que dependendo da necessidade, da área, da demanda de pacientes e até mesmo de profissionais, outros profissionais podem vir ser inseridos, né, de acordo com a necessidade, nessa equipe multiprofissional, como farmacêuticos, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, fono e terapeutas ocupacionais. Dando um exemplo aqui da atenção primária, além do programa de saúde da família, que é bastante conhecido, agora, devido à pandemia, se ouve falar, muitos já devem ter escutado, sobre o teleatendimento, né, que são alguns profissionais da rede pública, principalmente, que ficam disponíveis para consultas, né, online, para esse primeiro contato com o profissional de saúde, né, muitas vezes as pessoas estão com Covid ou estão com sintomas, não querem sair de casa, porque muitas vezes você acha que está com Covid e nem está, vai para uma unidade de referência, sei lá, para uma UPA, por exemplo, que está cheio de paciente Covid, você acaba adquirindo só no fato de ir lá procurar uma consulta, né? Então, tem esse recurso seguro, que você tem um contato profissional com um profissional de saúde, e se for necessário, ele faz as devidas orientações e até mesmo encaminhamento para serviços mais especializados. Na atenção secundária, que é um pouco mais específica, né? Como a primária fosse bem geral e a secundária fosse um pouco mais específica, a gente já tem um volume maior de profissionais, já que tem uma especificidade, né? Então, são várias áreas de atuação, aqui tem diversas, tá? Eu vou citar algumas, como médico acupunturista, educador físico, físio, fonoaudiólogo, ginecologista, pediatra, psicólogo, profissional de saúde sanitária. Então, é um mundo de profissionais. Por quê? Porque são atendimentos mais específicos, tá? São mais voltados. Aí a gente tem um muito conhecido, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que foi criado após a criação da Saúde da Família. Esse daqui é o NASF, né? Que ele esse atendimento, esse cuidado mais direcionado, tá? Que serve de apoio para a saúde da família. E nós também temos a UPA 24 horas, né, que é um serviço de emergência, de urgência e emergência, e que tem algumas especificidades também, tá? E a atenção terciária, que é a atenção mais complexa, né, de alta complexidade, aqui a gente tem um centro cirúrgico, uma unidade de terapia intensiva. Então, tem uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe bem direcionada de acordo com a necessidade, com a especificidade do serviço, tá certo? A gente tem médicos especialistas, que as especialidades são diversas, né? Enfermeiro, fisioterapeuta, fono, técnico de enfermagem, farmacêutico, nutricionista, psicólogo e assistente social, tá certo? Bom, agora eu trouxe para vocês um exemplo, né, uma aplicação prática de como que funciona um pouco essa equipe multi, tá bom? Para vocês conseguirem visualizar da melhor forma. Aqui eu trouxe um documento sobre as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial de 2020, que foi um documento publicado já esse ano, de 2021, tá? No início do ano. Vocês podem ter acesso fácil na internet. E ele foi elaborado pelo Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é um órgão, assim, de referência, tá? Para a área de hipertensão arterial. E bastante seguro que diversos profissionais seguem, né? As diretrizes é como se fosse, assim, a Bíblia daquela área. Então, tem várias diretrizes de várias áreas. Essa que eu trouxe foi da hipertensão arterial, tá? E tem diversos capítulos nesse documento. Se depois vocês tiverem interesse, posso disponibilizar para vocês, tá? Mas é super fácil de encontrar na internet. E um desses capítulos, ele aborda justamente a importância da abordagem multiprofissional no controle da hipertensão. Então, ele faz um paradigma, né, da abordagem multi, né, versus tratamento convencional. Por que eu vou escolher
a abordagem multi, né? Alguma vantagem ela vai me trazer quando comparada ao tratamento convencional. E foi visto que com a abordagem multiprofissional foi observado uma maior qualidade da assistência, já que eu sou assistido por vários profissionais, né, todos focados na hipertensão. Eu tenho uma melhor adesão e sucesso terapêutico, o paciente ele se sente mais acolhido por ele ser acompanhado por vários profissionais, e se ele adere a esse tratamento, automaticamente o sucesso terapêutico é bem mais, como é que eu posso dizer? É bem mais certo, né? Porque muitas vezes os pacientes, ou eles não aderem totalmente ao tratamento, e acaba assim, o processo, a gente sabe que hoje, tratamento farmacológico e somente o médico não tem sucesso, né? A gente acaba não tendo os resultados tão bons quanto a gente espera. Então, essa abordagem multi, além de trazer esse paciente para o tratamento, a terapia está sendo, sim, eficaz na redução, né, do problema, no controle, né, da hipertensão arterial. E com isso a gente observa que há redução de fatores de riscos cardiovasculares, a morbidade, redução da morbidade, que são essas doenças associadas à hipertensão, né, que antes era alto, e com a abordagem multidisciplinar, há uma redução dessas comorbidades, dessas doenças associadas, e da própria mortalidade cardiovascular, há uma redução das próprias mortes por doenças cardíacas, e a redução também dos custos do tratamento, né, visto que eles estão aderindo a esses processos. Então, juntamente, não é largar o medicamento, não é isso, mas só o medicamento, ele sozinho, não tem um bom resultado quando ele é associado a outras terapias alternativas. Então, acaba reduzindo um custo no tratamento. Quem sabe que medicamento é caro, né? Alguns pacientes tomam vários medicamentos durante o dia, medicamento de alto custo, que o SUS não disponibiliza todos, tá? E a gente consegue ter tratamentos alternativos que evitam ou reduzem a quantidade de medicação utilizadas. Então, isso também é um benefício, até mesmo a nível de gastos públicos, né? Os objetivos dessa equipe multi para a hipertensão são múltiplos, né? A assistência centrada no paciente é uma das principais, capacidade de integração entre os profissionais, compartilhamento de objetivos e metas, colaboração na tomada de decisões, participação do próprio paciente. Ele se sente mais acolhido e acaba aderindo todas, ou então a maioria das propostas terapêuticas que é oferecidas para ele. Foi realizado um estudo aqui no Brasil, na qual foi avaliado o efeito da intervenção multi em hipertensos idosos. E foi observado que, após essa intervenção multiprofissional, houve uma redução nos valores da pressão arterial, um aumento da taxa do controle da mesma, né, e uma otimização do tratamento. Então, os resultados foram bastante benéficos, né, bastante favoráveis à intervenção multiprofissional. Essa equipe multiprofissional, ela pode ser constituída por todos os profissionais que lidem com pacientes hipertensos, já que é o foco desse estudo, né? Então, são muitos, são médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos e até mesmo musicoterapeutas. E pode até mesmo surpreender alguns, né? Aqui eu trouxe algumas especificidades individuais, tá? Porque são muitos profissionais, eu trouxe só de alguns para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é o trabalho de cada profissional, tá? Então, o médico, ele vai ficar responsável pela consulta médica, pelo diagnóstico, a administração do serviço, tá? Enfermeiro, as consultas da enfermagem, que faz aquele acompanhamento de PA, orientações e até mesmo encaminhamento médico, quando isso é necessário. O fisioterapeuta, ele é responsável pelo atendimento individual ou em grupo, vai muito da necessidade do serviço, tá? E a identificação, que é uma das coisas mais importantes, identificação e atuação fisioterapêutica sobre problemas que causam limitação às mudanças de hábito. O que é isso? A gente sabe que, por exemplo, pacientes hipertensos, a gente sabe que eles têm que praticar exercício físico, né? Claro que são exercícios acompanhados. Só que muitas vezes esse paciente não consegue caminhar porque sente dor no joelho ou sente uma fraqueza muscular por ser sedentário. Então, essas limitações acabam dificultando essa aderência às mudanças de hábito, né? Essa aderência ao tratamento, né? Então, a gente vai e entra justamente nessa parte, melhorar esse condicionamento físico para que ele consiga, né, promover redução
das dores, né, fazer uma avaliação completa e acompanhar esse paciente para que ele consiga participar de todas as atividades que o programa propõe para ele, tá? Então, é muito bacana a atuação do fisioterapeuta nessa área, tá? Nós temos também a nutricionista, que acompanha para acompanhamento e educação nutricional, e o musicoterapeuta, que pode surpreender a muitos, né? Mas ele também faz parte da equipe multi. Ele é responsável por atividades em grupos com o objetivo de adoção de hábitos saudáveis e redução do estresse. A gente sabe que essas doenças são muito ligadas ao estresse, né? Então, a gente tem que ter manobras, né, alternativas para redução do estresse, porque senão, nesse momento, aí já entra medicamentos. Se não tivesse esse momento de interação, esse momento de relaxamento, às vezes é optado por medicamentos para ansiedade, para reduzir o estresse, e a gente quer reduzir essa quantidade de medicamentos, né? Então, todos esses profissionais têm um objetivo, que é melhorar a condição cardíaca, né, desses indivíduos que eles vêm acompanhando. Então, os membros de um grupo multiprofissional devem trabalhar de acordo com os limites e especificidades de sua formação. Então, uma coisa que eu já falei anteriormente é a questão do papel, né? Saber o meu papel dentro da equipe. Então, a minha formação em fisioterapeuta tem meus limites. Então, tem algumas coisas que eu sei fazer porque é do meu cotidiano, eu vejo os profissionais fazendo, só que eu não posso fazer, porque não faz parte, como diz a palavra, né, com o ditado, não faz parte da minha alçada, certo? Então, a gente tem que saber respeitar os limites de cada formação, tá? É necessário, e para isso, em poder respeitar os limites, eu tenho que conhecer a ação de cada profissional, para que eu não acabe entrando no trabalho do companheiro, né? Cada local de trabalho deve adequar-se à sua realidade, então, a formação da equipe, ela vai depender muito da realidade local, né, da procura, quantidade de pacientes, quais são os casos que são mais acompanhados, tá? E não há necessidade de todo esse grupo para a formação da equipe, né? Como eu já acabei de falar, vai depender muito da realidade local. Então, muitas vezes, a equipe é composta só de 3 ou 4 profissionais. Isso não quer dizer que a equipe não é eficiente, mas é que para aquele espaço, esses profissionais envolvidos são suficientes para que eu tenha uma boa resposta terapêutica. Bom, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, que é falar que foi a forma geral do que é uma equipe, quem são os profissionais que fazem parte, né? E agora eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, que é a fisioterapia compondo essa equipe multiprofissional, tá? Então, já vou adiantando para vocês que a fisioterapia, ela atua, lembra no início que eu falei que tinha as 3 atenções básicas de saúde, né, primária, secundária e terciária, que todas tinham uma equipe multiprofissional, mudando apenas quem eram os profissionais envolvidos. Então, a fisioterapia, ele faz parte de todas essas etapas, de todas as atenções. Então, ela pode sim fazer parte dessa equipe, tá? Na primeira imagem, a gente exemplifica a atenção primária, um acompanhamento muitas vezes domiciliar, com orientações, tá certo? A secundária é o atendimento assim, mais específico, tá? Aqui na traumatortopedia, aqui um exemplo. E nessa terceira imagem, a gente tem a atenção terciária, né? Aquela atenção mais complexa, a qual demanda, muitas vezes, unidade de terapia intensiva, até mesmo procedimentos cirúrgicos, tá certo? E a gente está lá também. A fisioterapia, se vocês não lembram, ela é considerada até recente, né? Ela surgiu por volta da Segunda Guerra Mundial, em razão de vários casos de mutilações e limitações me faltou agora o nome, dos militares, né? E com isso, houve necessidade do foco reabilitador, né? A fisioterapia, ela é um ramo da medicina que surgiu justamente nesse período, na qual o foco era reabilitar esses soldados, né, após a guerra, após mutilação, incapacidade, muitos ficaram sem conseguir andar, né, em cadeiras de roda, trazer eles, né, dar uma melhor condição de vida para eles, né. Então, nesse primeiro momento, o foco da nossa profissão era o foco reabilitador, tá? A fisioterapia ela era utilizada apenas para reabilitação.
Mas, com o passar dos anos, a profissão foi crescendo cada vez mais. A gente é considerada uma profissão generalista. Vocês vão ver ao longo da graduação que vocês têm esses conhecimentos básicos no início da graduação, né, que é utilizado para todas as disciplinas das áreas da saúde, mas que depois começa afunilando, que vocês vão ter conhecimentos específicos da fisioterapia. E a fisioterapia envolve todas as áreas do corpo humano, e com isso vai se tornando um estudo ainda mais complexo, já que você tem que saber de tudo um pouco, né? É um estudo bem generalista. E por ser complexo, ficava meio que até contraditório a gente ser utilizado só para reabilitação, visto que a gente tem que ter um conhecimento bem mais amplo, né? Então, a fisioterapia atualmente ela vem atuando, além da reabilitação, também vem na prevenção e no diagnóstico. E isso, né, essas definições já vêm por lei, né, o COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapeuta Ocupacional, que é o órgão maior que a nossa profissão segue, né, ela definiu, através das diretrizes do Conselho Federal de Fisioterapia de 2009, definiu que a atenção fisioterapêutica ela deve abranger o desenvolvimento de ações preventivas. Então, não é só reabilitadora, também é preventiva. E ela tem que atuar, né, tem condições de atuar tanto nas atenções primárias, até mesmo na parte de educação e saúde, né, de acompanhamento, na atenção secundária, na parte até mesmo de diagnósticos, e terciária, que é a reabilitação, que a gente já estava inserido já há algum tempo, né, desde o início. Mas já é lei que a gente tem condições, sim, de atuar em todas as áreas de atenção à saúde. Com isso, nada mais justo que a gente seja inserido, né, numa equipe multiprofissional, já que nós somos agente multiplicador da saúde e a gente tem condições de desenvolver as atividades e interagir com outros profissionais, tá? Formando, assim, uma equipe multiprofissional, tá? A gente tem a habilidade de atuar em qualquer fase da vida, aqui nessa imagem a gente vê a atuação da físio na área neonatal, tá? Então, a gente age tanto no início da vida como no final, né? Na população neonatal e na idosa, então não há limites para a gente, tá? E alguns exemplos de atuação em torno de pacientes acamados ou impossibilitados, pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, encaminhar para serviços especializados também compete a gente, pré e pós-operatório e atuação na unidade de terapia intensiva. A fisioterapia na atenção primária, né, já que ela age em todos os níveis de atenção, vamos falar um pouco de cada um. Na atenção primária, ela é caracterizada por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, tá? Que abrangem a promoção, proteção e a manutenção da saúde, além da prevenção de agravos, tá? Aqui, uns exemplos, né, da atuação da fisioterapia na atenção primária. São palestras, atividades práticas, dinâmicas, atendimento individual ou em grupos, promoção de eventos com a comunidade, orientações, tá? Então, é esse quadro mais generalista. Aqui a gente tem um acompanhamento de gestantes, né, realizando exercícios, como pilates, para melhorar essa fase de desenvolvimento da gestação, acompanhamento de idosos, acompanhamento em grupos. Então, tudo isso faz parte dessa atenção primária que a gente pode vir a contribuir, tá? Quando a gente fala de orientações, a gente também pode ser responsável por lançar alguns panfletos para a comunidade, tá? Lembrando que a gente, antes de lançar um panfleto, tem que saber quem é nosso público-alvo. São pacientes, são a comunidade em geral, que é leiga, são para os profissionais, tá? A gente tem que definir bem isso, até mesmo para o linguajar que a gente vai usar, né? Não adianta eu fazer um panfleto cheio de termos técnicos, voltar para a população leiga, que não vai entender nada, tá? Então, essa nossa parte de educação em saúde é muito válida, e a gente tem que ter muito cuidado como que é feito, tá? Aqui, nesse primeiro exemplo, é um panfleto que fala que é para prevenção de quedas, né? Voltado principalmente para o público idoso, que a gente sabe que, infelizmente, são os que sofrem mais
com complicações pós-quedas, como fraturas, por exemplo, né? Então, algumas orientações a gente tem que ser dado, alguns alertas a gente tem que dar, né? E a gente é um dos responsáveis para dar esse alerta. Então, a gente pode utilizar imagens autoexplicativas, textos pequenos que a linguagem seja fácil de ser compreendida, tá? Ou até mesmo só imagens autoexplicativas. A gente sabe que, infelizmente, uma boa parte da população não sabe ler, né? Então, não adianta eu dar um texto, um panfleto cheio de coisas, sendo que a população não vai conseguir acessar, né? Então, a gente também pode usar a mão de recursos, né, de imagens autoexplicativas para passar essa informação, esse conhecimento, esse alerta, tá? Na atenção secundária, a gente tem os atendimentos especializados, né? Então, são atendimentos que acontecem em clínicas, em ambulatórios, centros de reabilitação, serviços de prótese e órtese, entre outros. E o fisioterapeuta pode atuar também na área de gestão, na área de coordenação. Tudo isso se enquadra dentro da atenção secundária. Então, a gente pode agir, como é mais específico, né? Então, a gente pode agir na ortopedia, neurologia, cardiorrespiratória, saúde do trabalhador, que pode ser feito mesmo até em empresas, tá? Aquela parte da saúde ocupacional, neopediatria, saúde da mulher, cuidado com pacientes diabéticos, prótese e órtese, que é muito importante, não sei se vocês sabem, mas a gente, na área de prótese e órtese, não é responsável apenas na reabilitação, né? Por exemplo, aqui, nessa primeira imagem, a gente vê um paciente, né, que provavelmente está fazendo um treino de marcha com essa prótese. A gente não é, o fisioterapeuta não é responsável somente para essa adequação, né, esse treino do paciente com a prótese. A gente também pode prescrever próteses, pode ser responsável pela criação de próteses. Às vezes a gente acha que a gente é limitado só para treinar o paciente, a andar com ela, a fazer essas atividades com ela, né? Só se adaptar, só essa fase de adaptação. A gente tem um mundo ainda maior, que não é explorado tanto pelo fisioterapeuta, tá? Mas a gente pode sim ser responsável pela confecção, pelo encaminhamento mesmo, pela toda a parte de diagnóstico, de prescrição mesmo da prótese ou órtese ideal e correta para aquele paciente, tá? A gente não se limita apenas a ajudar esse paciente a se acostumar com ela, a usar ela, a se adaptar com ela, tá? E na parte de gestão que eu já tinha dito anteriormente, né? Aqui, então, a gente vê essa imagem desse paciente, provavelmente um treino de adaptação com a sua prótese, a atuação da físio na doenças neurológicas, né, como AVC, que incapacita muitas vezes esse paciente. Aqui, nós temos aqui na parte da pediatria, são pacientes muitas vezes que tiveram paralisia cerebral, né, que faz esse acompanhamento crônico. Então, são acompanhamentos mais específicos, tá? Então, isso não são feitos em unidade básica, são feitas em unidades específicas, em clínicas, em ambulatórios, certo? E tudo isso se enquadra dentro da atenção secundária. Na terciária, né, que é a mais complexa, que são os compostos por hospitais de grande porte, a gente pode realizar cirurgia e pode ter unidade de terapia intensiva. Na verdade, é indicado que tenha, né? Já que se tem procedimentos cirúrgicos, tem que ter unidade de terapia intensiva, até mesmo para recuperação, ou até mesmo para alguma complicação que possa vir ter, tá? Pode disponibilizar de outros setores também, esses hospitais, como tratamento de câncer, tratamento de queimados e cuidados paliativos. É um dos responsáveis pelo processo de promoção de independência dos pacientes após doenças graves, internação prolongada. Então, o fisioterapeuta, ele é peça fundamental na equipe, visto que esses pacientes muitas vezes têm complicações ou acabam ficando hospitalizados por muito tempo e acaba tendo perda da funcionalidade. Então, esse retorno às suas atividades é responsabilidade nossa. Por isso que a gente é uma peça-chave tão importante na equipe multi. Aqui a gente tem atuação da físio no pós-operatório de cirurgias ortopédicas, cardíacas, torácicas e abdominais, muitas vezes até no pré-operatório, dependendo do procedimento cirúrgico, tá? Essa preparação do paciente
Antes do procedimento, a físio já entra também, tá? Doenças cardiorrespiratórias, queimados, oncologia e cuidado paliativo. Cuidado paliativo é um tema ainda bastante discutido, né? Vocês devem ter ouvido falar que são pacientes que já estão, por exemplo, vou citar exemplo para ficar mais fácil de compreender. Pacientes muitas vezes oncológicos, que já estão em metástase, já estão em estados bem avançados, E vocês estão me ouvindo, Deliane? Oi, Marcelo, tá tudo bem? Então. Ah, tá, porque eu achei que tinha travado aqui. Travou só a imagem, Marcelo. Agora voltou ao normal, mas a voz tá, o áudio tá ok. Tá ok, né? Deu uma travada, né? O áudio tá ok, deu uma travada só na reprodução da tua imagem, da tua câmera. Mas voltou ao normal já. Ah, tá. O áudio tá perfeito. Tá certo, obrigada. Aí, por exemplo, voltando aqui aos cuidados paliativos, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, de câncer em estado terminal. Aí, muitas vezes não se tem mais o que fazer. Às vezes, um procedimento médico que poderia ser feito não ia trazer, não ia curar o paciente. Muitas vezes podia ser risco de vida, ele ainda ia a óbito antes do que poderia ir, tá? Ficar muito tempo hospitalizado, longe da família. E então, quando chega nesse ponto, é feita uma junta médica e com outros profissionais para ver se esse paciente se enquadra em cuidados paliativos. Muitas vezes, a família também entra, né? A família também tem que acordar, porque, por exemplo, muitas vezes uma complicação, se precisar, o paciente tiver uma parada, muitas vezes não é para reanimar mais, não é para entubar, certo? Então, é um tema ainda bastante discutido entre os profissionais, porque muitos profissionais entendem até mesmo de forma errada, não é dizer que eu não estou fazendo nada pelo paciente, que não tem mais jeito, que eu não estou fazendo nada, não é isso. Mas eu tenho que promover uma qualidade de vida para ele, tá? Mas que muitas vezes procedimentos de grande porte não valem mais a pena para ele. Então, ele tem que ter uma condição de vida, né? Às vezes um pouco tempo de vida com conforto, tá certo? Então, esses hospitais, assim, esse atendimento, atenção terciária, engloba também esses cuidados paliativos, tá certo? Até alguns estudos recentes tentam tirar esse cuidado paliativo da atenção terciária e levar para uma atenção quaternária, né? Mas ainda está sendo estudado, ainda está sendo visto sobre isso, tá? Voltando, nós também temos a atenção na neuropediatria, obstetrícia e emergência, tá? Às vezes a gente acha que na área hospitalar a gente só age de enfermaria até UTI, mas a gente também tem atuação na emergência, tá? Então, a gente tem condições de atuar numa parada cardiorrespiratória, desse primeiro momento de ventilação do paciente, responsável pela ventilação mecânica, a gente só não entuba, né? Mas todo aquele suporte que é dado, a gente tem condições, sim, e capacidade de participar. Aqui nós temos uma imagem da reabilitação pediátrica, né, de pacientes oncológicos. Então, tudo isso se engloba na atenção terciária, tá? E agora a gente vai um pouco para o cenário atual, né, que a gente vive, infelizmente, né, já há mais de um ano, que é o da Covid-19, esse cenário, essa doença, que, pelo menos a sensação que eu tive no início, e acredito que muitos de vocês também tiveram, que ia ser rápido, uma coisa rápida, porque atingiu o nível mundial, né? Eu sempre digo para o pessoal, quando a gente está conversando, eu digo, gente, se fosse só no Brasil, eu estava até sem esperança, porque tudo aqui é meio que arrastado, né? Mas como foi a nível mundial, então eu tive a esperança de que fosse rápido, que fosse passageiro, né? Mas a gente ainda está nessa luta, né? Tentando vencer. Nossos ganhos às vezes são poucos, né? São mínimos, mas são válidos.
E a gente continua aí, né? Continua firme e forte e nós vamos conseguir superar essa, né? Então, com esse cenário atual do Covid, despertou algumas temáticas, né, que vêm sendo abordadas já há algum tempo, mas que ficaram fortes devido ao cenário do Covid, né, que é a humanização em saúde e a valorização da fisioterapia. Quando a gente fala em humanização de saúde, engloba porque estava travando. Humanização de saúde engloba compreender e ouvir as necessidades e queixas de qualquer pessoa com respeito, cordialidade e empatia. A gente, como profissional de saúde, a gente tem contato direto com esse paciente que está ali num dos piores momentos da sua vida, né? Que eu sempre digo, gente, ninguém vai para um hospital porque gosta de ir para um hospital. Quando alguém vai, é porque realmente não aguenta, né? E quando chegar lá, não ser bem tratado, isso é muito triste, né? Fora o tempo de Covid, quem nunca foi para uma consulta médica, né? Sendo particular ou pública, e muitas vezes ficou chateado com o atendimento, né? O médico nem olhou na sua cara, não fez uma boa avaliação. É como se não ligassem para a gente, né? Não se colocassem no nosso lugar, né? Então, são temas que sempre vêm à tona, e com essa pandemia, veio com tudo mesmo, porque mexe com tudo, né, com todo esse psicológico, e a gente tem que se atentar muito a isso. Já há algum tempo, né, desde 2003, o Ministério da Saúde, ela institucionalizou a Política Nacional de Humanização de Saúde, que é o Humaniza SUS. Tá meio lento aqui, mas tá dando para ver, né? O Humaniza SUS, né? Que ele teve a sua criação pela necessidade do avanço da qualificação do Sistema Nacional de Saúde, né? A tentativa de melhoras desse sistema, que no papel é muito bonito, mas que tem falhas, né, no seu funcionamento. E essa humanização, a tentativa dela é tentar reduzir essas falhas. O objetivo também na melhoria da relação no processo de atenção ao usuário, que é o principal beneficiário, né? Bem como o trabalho dos gestores e dos trabalhadores da área, né? Reconhecendo a singularidade e a capacidade criadora de cada sujeito. Então, com tudo isso, a gente se pergunta muitas vezes, né? Pensando nessa situação das pessoas que chegam no hospital, que eu já disse, que não é um ambiente agradável. Ninguém quer ir para um hospital e ficar longe da sua família, né? Então, o que a gente pode fazer para que essa ida à unidade hospitalar não seja traumático, tanto para os pacientes, né? Que muitas vezes acabam ficando internados, como para os seus familiares, né? Então, a gente tem que se atentar a alguns pilares da humanização, e um deles é o relacionamento com o paciente. Então, a gente tem que tentar se relacionar, entender, escutar mais esse paciente, entender suas necessidades. O ambiente físico, né, o ambiente hospitalar, tentar deixar esse ambiente o mais leve possível. Eu sei que é muito difícil, principalmente nessa realidade que a gente vive, mas tentar deixar um clima mais leve, tentar, muitas vezes, profissionais que eu costumo, às vezes, ver e eu fico, meu Deus, cadê a humanização, né? Às vezes você fica discutindo com outro profissional o caso do paciente, assim, de frente para ele, então já fica aquele ambiente meio que hostil, assim, o ambiente fica muito pesado para ele, né? A comunicação paciente profissional, você tem que tentar ganhar essa confiança do paciente, porque assim os resultados são bem melhores, a adesão é bem melhor, tá? E principalmente um dos pontos assim que eu acho chave e que a gente vem falando bastante disso por causa da pandemia, é essa atenção que a gente tem que ter com os familiares do paciente. Às vezes a gente esquece o familiar, a gente fica ligado só mesmo ao paciente, que a gente está ali com ele, atendendo, e esquece do familiar. E uma das coisas mais tristes que a pandemia trouxe, né, fora os óbitos que são crescentes ainda, infelizmente, é esse distanciamento, né, do familiar e do seu parente, né? Muitas vezes o paciente não está bem, precisa de uma hospitalização, você vai
leva sei lá, seu pai, seu tio, a sua mãe, alguém próximo a você, você leva para a unidade de saúde, muitas vezes necessita de uma internação, você não pode ficar com ele, isso já meio que desestabiliza tanto o familiar como o próprio paciente, que muitas vezes não quer ficar lá sozinho, né? E você vai para casa, que não pode ficar lá, né? Você vai para casa e fica naquele aguardo daquela notícia, de alguém dar uma informação, que a demanda, por ser muito grande, às vezes dá por cima, ou às vezes não liga todos os dias, e às vezes ela chega a ser até grosseiro pela quantidade de horas de trabalho, chega a ser grosseiro com o familiar, né? Porque às vezes insiste em saber notícias, mas a gente sabe que é uma situação complicada, a gente tem que se colocar mais no lugar do próximo, né? Quem que ia gostar de ter um parente seu internado e você não saber notícias, né? Não tem como. Então, a gente tem que se colocar. Eu acho que a pandemia veio aí para despertar muitas coisas em relação a isso, né, na nossa vida, na nossa atuação profissional. A fisioterapia no cenário da COVID, ela é imprescindível, ela é fundamental, tanto na parte de atendimento da unidade de terapia intensiva, né, esse paciente quando precisa, está mais grave, precisa ter o suporte máximo mesmo de reabilitação, né, de emergência, mesmo, suporte máximo, assim, de vida mesmo, como também pós essa internação, né, a gente acompanha um paciente desde o hospital até mesmo fora dele, quando tem um pós-alta, né, e vai depender muito do organismo, do indivíduo, esse tempo de atenção que a gente tem que dar para ele, tá, por isso que o fisioterapeuta, ele ganhou muito destaque no cenário da pandemia por causa disso, porque a gente atua em diversos momentos e é uma atenção, assim, prolongada, né, por tempo prolongado. É difícil a gente definir quanto tempo a gente vai ficar com ele. Com isso, né, vocês já devem ter visto bastante, principalmente no ano passado, assim, quando tudo assim, começou mesmo a piorar, como se vem falado tanto da fisioterapia, né? Aí saiu várias entrevistas, pessoas famosas que precisaram ser internadas e falaram da fisioterapia e tudo. E que é uma coisa boa e ruim, né? Não é nem ruim. Assim, eu fiquei assim um pouco que triste, né? Porque até mesmo alguns familiares me abordaram, e eu acredito que há alguns também que são formados também sofrem essa abordagem da família e fala, meu pai mesmo falou, no jornal tá falando que o fisioterapeuta tá salvando, tá atuando na UTI com paciente COVID, não sei o que, é muito importante. Aí eu parei de pensar, sim, mas tudo isso está sendo feito pelo fisioterapeuta, sempre foi feito. Tipo, ninguém mudou a sua atuação, ninguém mudou a sua prática de trabalho por causa da pandemia. Tudo que era feito a nível de hospitalar e até mesmo de reabilitação já era feito antes. O problema é o quê? Que a gente não era lembrado, que a gente não era valorizado, né? Então, com isso, mostrou-se até mesmo para os outros profissionais, até mesmo para a própria fisioterapia, né? Que muitos não tinham nem noção de quanto você era importante, de quanto você era imprescindível. Com esse cenário, muitos profissionais, como médicos, enfermeiros, viram você com outro olhar, né? Viram você como profissional imprescindível nesse momento, né? Já que você era a peça principal dessa equipe. Então, com isso, foi muito bom, porque assim a gente consegue conquistar mais coisas, conquistar mais espaço, mas também exige da gente uma maior qualificação para que a gente esteja ali porque sabe, porque você tem capacidade para assumir aquela função. E não que você é fisioterapeuta, tem que estar ali, mas você não sabe atuar. Não. Ali exige isso, essa visão que estão dando maior para a fisioterapia, exige da gente uma melhor qualificação, tá? Então, a gente não pode parar nunca de estudar, de se atualizar, mas, com certeza, a pandemia, assim, abriu muitas portas para a gente, para quem já era da área, para quem estava se formando e estava entrando no mercado de trabalho. Eu conheço diversos terapeutas que, tipo, terminaram a graduação e entraram no ambiente hospitalar, que é um ambiente, assim, mais fechado, e conseguiram entrar por causa da pandemia, tá? Então,
depois que tudo isso passar, a repercussão em cima da nossa categoria, né, vai ser diferente, vai ter outro olhar para a gente, mas também exige da gente um pouco mais de qualificação, de interesse, de atualização, tá? Mas vocês, quando se formarem, mesmo que demore ainda um pouquinho, ainda vão ter, sim, ainda vão colher, na verdade, vão colher os frutos, né, dessa caminhada, né, que vai dar uma guinada muito grande devido à pandemia. Bom, a fisioterapia, junto com a equipe multi, ela age, né, como eu já falei, em todos os níveis de atenção, e não muda por ser COVID, tá? É a mesma coisa, e também em toda a população, tá? A sua atuação contribui para evitar complicações cardiorrespiratórias em indivíduos internados e também recuperar a capacidade pulmonar e motora de quem já se curou da doença, tá? Você já deve ter ouvido falar, muito falado, né? A síndrome pós-COVID, tá? Então, a gente age tanto no início da doença, durante a doença e pós-doença, tá? Então, como eu falei há pouco, a gente age em toda a população, né? Tanto a adulta, como adulta e idosa, tá? Antigamente não, né? No início da pandemia, vocês devem ter ouvido falar que a população idosa era uma das mais afetadas, né? Então, assim, dificilmente você via pacientes jovens, né? Agora, com essa nova variante, e não é nem a indiana que já está circulando por aqui, a última variante mesmo, a gente vê que a população jovem está sendo muito afetada. Então, são pessoas que vão a óbito com 22 anos, 20 anos, 30, 40, sem comorbidades, tá? Evoluem muito rápido, tá? Para insuficiência respiratória, muitas vezes vão para a UTI e, infelizmente, não conseguem retornar. Então, é uma doença que não escolhe mais gênero nem idade, não tem mais isso, tá? No início era muito, é só idoso, não sei o quê, mas não tem mais isso. Cada vez que sofre mutação, ele vai ficando mais resistente e toda a população acaba sendo, né, afetada, acaba sendo exposta. A população neonatal, né, que eu trouxe aqui esse bebê muito bonitinho com essa face shield, ainda é uma incógnita ainda, não se tem definido, batido o martelo de como a COVID, como que ela é na área neonatal. Alguns estudos isolados na China, no Japão, acho que até na Alemanha, se eu não me engano, no ano passado, falando de casos de COVID neonatal durante o período gestacional. Então, segundo eles, né, a mãe grávida, né, já na fase final ou não, grávida, né, tem COVID e passa através da placenta esse vírus para o bebê. Quando o bebê nasce com o vírus, né? Teve alguns casos isolados com isso. Aqui a gente não identificou, né, pós-parto, mas por medidas de segurança, tem as unidades de isolamento neonatal. Mãe com COVID confirmado ou suspeito, vai para essa unidade de isolamento, é feito coleta de swab, 3 vezes durante 3 dias, né, para ver se realmente negativa tudo, antes de ir para outra unidade, caso seja necessário, tá bom? Algumas mudanças já foram feitas nesse contato, a gente vê casos, eu não estou dizendo que não tem casos na ANEL, tem, só que ainda está incógnita a relação de bebê nascer com COVID, mas isso não impede dele pegar COVID depois que nasça, tá? Então, muitas vezes, as mães positivas, às vezes até assintomáticas, né? Vão amamentar o bebê, não higienizar a mão, pega no bebê, e ele fica exposto àquele vírus. Muitas pessoas, às vezes, vão visitar os bebês e estão positivos, e eles pegam, sim, a doença, que diziam que Neo não pega sim, Neo e PED pega, e muitas vezes evolui de forma muito grave, tá? Então, a gente tem que ter cuidado em todos os níveis populacionais. Ninguém tá livre de ser contaminado, tá bom? A fisioterapia, a gente age no COVID em pacientes que não necessitaram de hospitalização, tá? Aqueles pacientes com COVID, mas que conseguiram ficar em casa, os pacientes que foram hospitalizações leves, hospitalizações graves, pós-UTI e pós-alta hospitalar, tá bom?
Os pacientes sem hospitalização, como eu já disse, pacientes que tiveram COVID, mas conseguiram ser tratados em casa, tá? Muitos deles relataram cansaço. O cansaço que eu falo não é de espinéia, que é de saturação, é cansaço mesmo físico, tá? Como se fosse uma fadiga mesmo no corpo, que dificulta ele realizar algumas atividades, ele subir uma escada, ele cansa. Então, a gente pode, sim, agir nesses pacientes, tá? Na parte da reabilitação desse paciente, tanto a parte respiratória, para dar um maior conforto respiratório, como também na parte motora, tá? A gente também tem, embora eu acho muito difícil, eu particularmente, eu acho muito difícil, mas tem sim, e foi liberado mesmo, por lei, o teleatendimento, como eu disse, também para fisioterapia, para acompanhamento desses pacientes que não necessitaram de hospitalização, tá? Lembrando que esses atendimentos home care que são feitos, né, muitas vezes por esses pacientes, porque às vezes eles não estão mais com a doença, já passou o COVID, né, mas eles têm medo de sair de casa. Então, a gente vai lá, faz esse atendimento home care, que é muito importante, acho que nem todo mundo sabe, né, que a gente pode ir na sua casa, se você tiver medo de sair, a gente pode fazer esse atendimento domiciliar, com toda a segurança, só que você tem que ter cuidado com paramentação, tá? Até mesmo para você não estar levando o vírus para outro paciente, ou para a sua casa, ou até mesmo trazendo alguma coisa de fora, né? Esse paciente ainda está em reabilitação, ainda está em normalização do seu sistema imune, então, o mínimo que ele precisa agora é de outra doença, como uma gripe, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo na questão das infecções. Nas hospitalizações leves, né, pacientes que infelizmente precisaram ir para o hospital e ficarem internados, né, a principal queixa, a principal procura são pacientes que têm falta de ar com quedas de saturação, aquele desconforto, aquele cansaço, vai na unidade de atendimento, ou então se tiver um oxímetro em casa, olha a saturação, dá uma saturação baixa, abaixo de 90, 92, e acaba precisando ir para o hospital para ter esse acompanhamento da oxigenoterapia, né? Essa oxigenoterapia é de nosso controle, tá? Juntamente com o médico e a enfermagem, mas a gente tem que saber manusear todos os recursos de oxigenoterapia, tanto adulto, neo e PED, tá certo? Aqui nessa imagem a gente tem uma criança com catéter nasal, é como se fosse um desconforto mais leve, né? Ela precisa de oxigênio, mas não precisa de um fluxo tão grande para se estabilizar uma boa saturação, tá? Aí aqui a gente tem um adulto com a máscara reservatória, vocês vão ver tudo isso no decorrer do curso de vocês, né? Com a máscara reservatória, quando ele precisa de uma demanda maior de oxigênio, né? Não está sendo suficiente aquilo que o cara estava me proporcionando, e eu precisei de uma máscara, precisei de um recurso maior, mais eficaz. A físio, ela age nesse momento tanto na parte de oxigenoterapia, como orientações posturais para melhorar essa ventilação pulmonar do paciente, como também manusear, né, essa parte da oxigenoterapia, fazer controle de desmame e identificar quando que essa oxigenoterapia não está sendo eficiente, não está sendo eficaz. Quando a gente também age nas hospitalizações graves, né, são esses pacientes que foram internados, digamos aquele lá último, né, estava na máscara reservatória de oxigênio, mesmo assim não conseguiu melhorar, então a gente tem que lançar a mão de mais recursos, e isso faz com que esse paciente tenha que entrar na UTI, tá? Quando a gente fala UTI, muitas pessoas pensam que para estar na UTI tem que estar entubado, não, nem sempre, tá? Porque são pessoas que precisam de uma monitorização maior, de um acompanhamento melhor, e a equipe lá, tipo assim, fica mais em cima mesmo, tá? Aqui a gente tem um paciente em Elmo, um paciente em Elmo, que vocês já devem ter visto, foi criado até aqui no Ceará, né, aqui em Fortaleza, um médico pneumologista, que criou esse Elmo, esse capacete, tá? Ele é um dos recursos muito utilizados para não entubar, né? Não é que, vou usar ele, não vou entubar. Não, mas é um recurso que é utilizado antes, a tentativa de se manter uma boa oxigenação, bom índice de oxigenação, sem necessidade de entubar. Mas, muitas vezes, o paciente não responde bem ao Elmo,
Muitas vezes as pessoas não se adequam porque ele é um capacete todo fechado, tem gente que tem claustrofobia, e ele faz muito barulho, e as pessoas realmente ficam mais agitadas e não conseguem ter um bom resultado, né? Aí a gente pode tentar outras coisas e até mesmo o último nível, né, que é a intubação, tá certo? Então a gente também está aqui monitorando esse paciente junto com a equipe, controlando a oxigenoterapia e sempre tentando manter uma boa funcionalidade, né? Os estudos atuais mostram que um paciente acamado, ele tem perdas de fibra muscular em poucos dias, tá? Então, e a COVID, ela faz com que esse tempo de internação seja prolongado, né? Então, são pacientes que ficam 20, 30 dias, 60 dias, até mesmo 100 dias. Então, imagine ficar todo esse tempo acamado, muitas vezes com bloqueio muscular, a ventilação, você ceda o paciente bota o paciente para dormir. E também ele não é analgesiado, ele não sente nada, tá? E intubam ele. Só que na COVID, essa sedação tá muito difícil. O paciente fica brigando mesmo com o ventilador. Tipo, o ventilador quer mandar um volume de ar e ele fica querendo respirar sozinho, só que não consegue. E isso faz com que ele piore. Então, é dado algumas drogas, né? Como o pancurônio, por exemplo, para paralisar a musculatura esquelética, inclusive a respiratória, né? Então, paralisa, tá? Então, o paciente não tenta entrar mais, ele fica totalmente entregue ao ventilador mecânico, tá? A respiração mesmo pelo aparelho. Aí, então, toda a musculatura esquelética dele está paralisada. Então, não tem nem que ele queira, ele não consegue realizar nenhum movimento com o dedo. Mas a gente tem que fazer as mobilizações passivas, quando tiver condição, fazer a mobilização ativa, para que ele não tenha, ele vai ter, né? Mas para que ele tenha essa perda muscular reduzida. Porque no pós-alta, quanto mais a perda, mais difícil fica para esse paciente conseguir se recuperar, de ir para casa, para continuar, voltar mesmo à sua rotina, né, suas atividades da vida diária. Então, a gente tem que ficar em constante monitorização, não só na oxigenação, mas também nessa parte funcional do paciente. E também, né, esse paciente pós-UTI, ficou um período lá na UTI, teve alta, mas necessita ainda de acompanhamento para concluir alguns medicamentos ou para realmente ter condições de ir para casa, né? Então, a gente faz esse acompanhamento a nível de enfermaria, tanto parte respiratória como parte funcional, que é sempre anda casado e é a nossa função principal, tá certo? Independente de onde a gente estiver. E no pós-alta, né? No pós-alta, para recuperar esse condicionamento físico perdido nesse tempo de hospitalização, para que ele consiga fazer suas atividades, subir uma escada sem cansar, carregar um peso, né, adequado, que já tinha costume de carregar. A gente tem vários tipos de exercícios para esse fortalecimento, recursos. A gente tem agora um recurso muito utilizado, que é o Power Breath, que ele é um fortalecedor da musculatura inspiratória, que às vezes o paciente tem dificuldade para puxar o ar pós-Covid. E esse aparelhozinho, ele faz o fortalecimento justamente da musculatura acessória da respiração. E a gente pode associar ele com exercícios, a gente está trabalhando tanto com fortalecimento muscular, da respiração, como também o fortalecimento da musculatura como um todo, né? Tanto de músculo do membro superior, como do membro inferior. Então, tem diversos recursos que a gente pode utilizar pós-alta hospitalar. Mas, como tudo na vida, né, nós também temos uma dificuldade, né? Até agora a gente viu que a equipe multi é tudo de bom, né? Que a fisioterapia consegue sim ter bons resultados com a equipe multi, fazendo parte dela, traz sim benefícios, mas alguns desafios, né? Algumas dificuldades a gente tem que enfrentar, né? A equipe multi é uma equipe com diversos profissionais. Então, são vários profissionais com vários olhares diferentes, né? Que muitas vezes criam alguns atritos. Então, a gente tem que tentar reduzir esse atrito, tentar conversar mais com o colega, tentar entender mais o lado dele. A gente não é dono da razão, tá? A gente está ali para discutir o que é melhor para o paciente. Então, isso às vezes gera alguns atritos.
Tem algumas crises de ego também, em algumas categorias, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A gente tem que respeitar os limites e especificidades de cada formação, a gente tem que saber o nosso papel e o do colega, e isso gera algumas confusões. Quem for entrar na área hospitalar já vai logo sabendo que uma das áreas que a gente não, né? Que a fisioterapia, assim como um todo, tem alguns problemas, em alguns momentos com a enfermagem, que é que a categoria que a gente tem que andar assim, casado, né? Mas mesmo assim, às vezes ainda tem alguns atritos em relação a algumas atuações. Por exemplo, vou citar bem rápido aqui para vocês. Algumas técnicas que a gente usa, como a aspiração do paciente, né? Aspiração do tubo, traqueóstomo, não é exclusividade da fisioterapia, tá? Essa técnica. Ela pode ser feita tanto por médicos, como enfermeiros, como fisioterapeutas. Mas, como a gente é o que movimenta o paciente, cuida da ventilação, por a gente estar movimentando o paciente, a gente acaba mobilizando a secreção também. Tem as técnicas que vocês vão aprender para expansão pulmonar, para higiene brônquica. Então, muitas vezes, para não dizer todas as vezes que você faz uma intervenção, você necessita aspirar esse paciente. Então, você vai lá, finalizou, aspira. Só que, por isso, muitos profissionais, por exemplo, principalmente a enfermagem, acaba vendo isso como uma obrigação sua. Então, a fisioterapia, ela não tem a obrigação de aspirar fora da sua intervenção. Então, se um paciente estiver desaturando por secreção, precisar ser aspirado e você já tiver atendido ele, estiver fazendo outra coisa, você não tem a obrigação de ir lá aspirar ele. Não que você, não quero ir, não é isso, mas assim, não é responsabilidade só sua. Quem vê e tem condições de ir, como uma enfermagem, por exemplo, alguém da enfermagem, que vê, não precisa chamar o físio que está na outra unidade ou em outro lugar. Você mesmo tem condição de ir e fazer, né, esse procedimento. Só que muitas vezes não é assim. Aí começam os atritos, então a gente tem que saber lidar com essas coisas, tá? Já vou logo alertando a vocês que é uma das principais brigas, desde que o mundo é mundo e que surgiu a físio, esse é um dos atritos que acontecem, tá? O cansaço e desgaste físico e emocional, né, com o Covid, não só com o Covid, né, mas o Covid aumentou ainda mais esse tempo de trabalho, né, as horas trabalhadas, e às vezes esse cansaço, esse desgaste, acaba fazendo com que você se estresse com o colega, ou até mesmo com os outros, com o paciente, né, que não tem nada a ver, né, então a gente tem que se policiar em relação a isso, porque todas essas coisas que eu citei, elas podem causar repercussões no cuidado, né, repercussões negativas. Então, tudo de benéfico que a equipe multi pode vir a agregar é perdido, justamente por causa desses problemas que acontecem, que é normal acontecer, mas que a gente tem que tentar se policiar, né, tem que tentar ter cuidado cada vez mais para que isso não afete no cuidado, tá? Então, para concluir nossa aula, eu espero não ter me delongado demais, coisa da Eliane que eu falo muito. Para concluir, o fisioterapeuta ele é uma peça importante na composição da equipe multiprofissional, independente da área de atenção à saúde, tá? A formação de profissionais, isso faz com que, né, tenha uma formação de profissionais mais humanizados, repercutindo no estado de saúde do paciente, tá? A gente tem que trabalhar muito esse lado da humanização em saúde, é um tema que eu sei que vai ser até discutido aqui na semana, mais para frente, e eu sugiro que vocês assistam para vocês tentarem entender ainda mais, que é um tema, assim, que tem que ser muito discutido e muito debatido, tá? E nós temos que ter respeito, né, com todos os profissionais envolvidos, né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós estamos cansados, mas a gente está ali por um objetivo, né? Esse objetivo não muda. Aqui eu trouxe umas imagens da parte da humanização, né? Aqui vocês devem ter visto os pacientes que ficam acamados muito tempo, né, hospitalizados por muito tempo, o serviço social junto com a psicologia fazem videochamadas para eles verem, né, a família, conversar com a família, e isso é muito bom. Isso repercute muito de forma positiva
no tratamento do paciente, tá? Essa ausência da família repercute também de forma negativa, né? Porque o paciente fica lá internado, fica ansioso, fica sozinho, sem notícia, não fala com ninguém, e isso faz com que eles acabem piorando, precisando, às vezes, de recurso maior só pela ansiedade, sabe? Então, essa ferramenta que eles aderiram para tentar acalmar esse paciente está tendo excelentes resultados. Aqui nessa segunda imagem, a gente tem, isso aqui foi até no hospital que eu trabalho, em Fortaleza, com os bebês internados, né, na UTI, aqui na incubadora, e a psicóloga sempre faz esse feedback com a família, que por causa da pandemia, não se pode ter visitas, né, nas unidades. Então, a mãe muitas vezes vai embora de alta, até mesmo tem óbito por causa do Covid, que está tendo muito óbito de gestantes jovens mesmo, e a família, né, os responsáveis, ficam sem ter o contato, né, com esse bebê, com esse RN. Então, a psicologia e o serviço social também lançaram mão desse recurso para que a família visse, né, acompanhasse um pouco desse bebê, e é fantástico. E aqui, nessa última imagem, representa, assim, o cansaço de todos os profissionais de saúde, mas que a gente não pode cobrar, brigar, muitas vezes, tem que tentar entender, né, muitas vezes tem pessoas que já estão de 36, 48 horas seguidas, estão cansados, e a gente tem que tentar compreender o máximo, tá? Porque, afinal de contas, a gente tem um único objetivo, né, que é a alta desse paciente, né? Conseguir liberar esse paciente com condição de ir para casa, de encontrar com a família, né? Esse é o nosso objetivo maior. Então, todos esses problemas, esses desafios, a gente tem que superar, porque não tem pagamento maior para a gente do que ver um paciente indo para casa, né? De reencontrando sua família, de reencontrando com os seus. A gente, infelizmente, tem muitas perdas, né? Mas a gente ainda tem muitas vitórias, a gente tem que comemorar cada uma delas, tá? E é isso, gente. Obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham entendido um pouco do que é uma equipe multi, o papel da fisioterapia, principalmente a repercussão da fisioterapia por causa do Covid, e que vocês tenham, né, abrido uma portinha, assim, na mente de vocês, do que a fisioterapia faz, e tem muita coisa ainda para ser conquistada, tá certo? Obrigada, fica agora disponível para alguma pergunta, alguma dúvida. Vou passar aqui para a Leidiane, para a Deliane. Pessoal, eu coloquei aqui no chat a frequência, tá? Para vocês irem preenchendo, para a gente colocar para decidir vocês do mini curso de hoje. A Marcele, ela vai estar disponível para alguma pergunta que alguém quiser fazer, né? Ela responder. E aí, quem quiser iniciar, né, as perguntas, ela já está aguardando. Eles são um pouco tímidos, sabe, Marcelo? Estou sentindo. Mas o Thiago, ele é bem desinibido, sabe? A Vanessa também, ela é bem desinibida. Marcelo, assim, diante o que você falou em relação ao reconhecimento do fisioterapeuta só agora na pandemia, você acha que ainda tem, ou já tem o reconhecimento necessário? Já conseguiu o fisioterapeuta esse reconhecimento? Oi, Felipe, boa noite. Infelizmente, não. A gente ainda tem muito que correr atrás. Não sei se vocês chegaram a ver atualmente, estão lutando agora pelo piso salarial do fisioterapeuta, né? Pegando um pouco do gancho, a tentativa da enfermagem de ter um maior reconhecimento, até mesmo nessa parte mesmo de valorização, até mesmo financeira, né? Então, a gente tem muito ainda que conquistar. Alguns recursos, por exemplo, a parte do piso, né, estão tentando aproveitar esse gancho da pandemia para ver se a gente consegue, né, mas a gente ainda tem muito ainda para conquistar. A gente tem condições de ter uma autonomia ainda maior na saúde, mas a gente ainda é limitado. Mas aquele trabalho de formiguinha, que você tem que ter condições, tem que ter preparo para poder exigir até mesmo mais respeito,
né? Como é que eu vou exigir respeito se eu não tenho qualificação? A gente não consegue respeito brigando, batendo boca com ninguém, não. A gente consegue com conhecimento. Então, a gente precisa também investir na parte de conhecimento da gente para a gente poder conseguir cobrar, né, de uma forma adequada, o reconhecimento que a gente merece. Mas a pandemia, ela deu, sim, uma guinada na fisioterapia, mas ainda tem muito ainda para conquistar. Boa noite, Marcelo. Tipo, em questão a como você falou, no atendimento a pacientes que já estão recuperados, né, do COVID em suas casas, que você poderia atendê-los de duas formas, no caso do teleatendimento e também com os cuidados, né, e atender na própria casa da pessoa. Aí, qual a sua opinião? Tipo, você optaria por qual se você tivesse a decisão de escolher? Porque é muito perigoso, né, a pessoa ir na casa do paciente, mesmo com todos os cuidados e cuidados devidos, né, que a pessoa poderia tomar. Então, você optaria pelo teleatendimento ou acharia melhor ir lá na casa da pessoa? Oi, Tiago, boa noite. Em relação desses pacientes, a gente também tem que ver muito se o paciente ainda está positivo, que muitas vezes eles estão ainda com sequelas da COVID, mas não estão mais contaminando, e aqueles pacientes que ainda estão, sim, na fase de contaminação, né? O que você falou realmente é muito importante isso, porque por mais que você tome todos os cuidados, querendo ou não, você está se arriscando, né? E você acaba, muitas vezes, contaminando seus familiares, né? Ou até mesmo você se contaminando também, né? Então, eu prefiro, né? A maioria dos meus atendimentos que eu realizo são pacientes que não estão mais na fase ativa do COVID, né? Já estão mais sem o vírus. Então, eu faço esse atendimento presencial com eles, tanto na casa ou então em clínica. Em pacientes positivos, né, eu inicio com um teleatendimento para que eu faça uma avaliação, porque às vezes somente uma orientação já ajuda. Só que muitas vezes o agravamento assim é bem maior, eu preciso levar alguns recursos para fortalecimento, para exercícios. Então, não tem como fazer isso em teleatendimento, sabe? Eu, a priori, atendo mais pacientes que não estão mais contaminados, e se o paciente estiver contaminado ainda, né, eu inicio com o teleatendimento, e dependendo da avaliação, eu sigo adiante com o teleatendimento, ou então eu tenho que tomar meus cuidados e ir presencial, vai depender muito do quadro do paciente, tá? Tá bem, obrigado. Por nada. Alguém mais? Sara Verusca? Sâmia? Eu queria só fazer uma consideração, posso? Ela falou. Fica à vontade, Vladimir. Não, vou deixar a Sara falar primeiro, né, Sara? Aproveitar Primeiras que damas. está se desinibindo aí. Só queria dar parabéns, porque realmente foi muito bacana. Eu adorei, fiquei encantada com todo esse conhecimento. Agora. A Sara é um doce. Que bom que vocês gostaram. Eu fiquei com medo, assim, de ser uma coisa muito longa e vocês não conseguirem absorver bem o que eu queria passar, mas que bom que eu consegui plantar uma sementinha em vocês. Eu queria só fazer uma consideração, posso? Pode. A respeito do questionamento do Felipe, sobre a valorização, né, do fisioterapeuta. Mas esse conceito de valorização, Felipe, não só a fisioterapia, não só o profissional fisioterapeuta está buscando nesse momento. Como você pôde ver nas últimas reportagens, nas últimas semanas, os profissionais da enfermagem também estão buscando ascender, né, profissionalmente e financeiramente também, né? Aliás, não só o fisioterapeuta, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo, merecem, né, justamente nesse momento tão crítico e demonstraram tanto valor das suas profissões. Então, é um momento comum, não só do fisioterapeuta, de buscar esse reconhecimento de um piso mais elevado, etc. Mas de todos os profissionais da saúde. Vai ser comum vocês virem esse tipo de discussão na atualidade.
Isso, e é uma coisa assim que acho que vai demorar um tempinho, né? Porque tem que ser muita coisa para ser esclarecida, né? E as diferenças, principalmente a parte salarial, assim, são gritantes, né? Das categorias, né? A diferença de um para o outro é muito grande. Então, não tem nem justificativa dizer que não tem condição de bancar um salário se tem pessoas que trabalham na mesma carga horária e ganham, tipo, o triplo ou o quádruplo do seu salário. Né? Então, essa busca por valorização, por melhora dos salários, não é uma luta só nossa, né? Mas de todas as categorias da saúde. Sim. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Marcele, professor Vladimir, né, que esteve aqui com a gente a noite toda, né, ajudando, contribuindo. Marcele, espero poder contar muito com você em vários outros momentos, né? Gostei muito da sua atenção, gostei muito do seu desempenho, né? Você foi maravilhosa hoje, trazendo tanto conhecimento para todo mundo, tá? E é isso. Marcele, até as próximas. Nós estaremos conectadas. Com certeza, o WhatsApp vai funcionar direto. Alguém mais alguma pergunta, meu povo? Ou a gente pode encerrar? A frequência, gente. Todo mundo tem que preencher a frequência aí para a gente colocar a presença de vocês, tá bom? Coloquei aqui no chat. Quem não conseguir, me avisa que aí eu mando, tá? Então é isso. Quem já assinou a frequência já pode ir se desconectando. E obrigada mais uma vez, viu, Marcelo? Nada, obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E até a mesa redonda do Vladimir. Isso, quinta-feira. Quinta-feira. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.